Nesse contexto universitário, a UEA ela ainda tem muitas falhas, né? São problemas que ainda acontecem até hoje. Por exemplo, eu posso citar a presença de intérpretes, né? Ainda não foi criado um cargo de tradutor intérprete na universidade. Então, até hoje não existe esse cargo de uma vaga para concurso. Então, por exemplo, para professores surdos também falta essa criação, essa abertura de vagas para contratação e concurso para professores surdos. Então, isso ainda não é uma prioridade, né? Por exemplo, numa sala de aula, com a presença de um intérprete diariamente, não seria necessário, porque o intérprete, ele, por exemplo, ele pode, não deveria ser só um intérprete, mas deveriam ser 3 intérpretes, porque, e não só numa sala de aula, mas os vestibulares que a universidade promove também, a reitoria precisa de um atendimento de um intérprete, então a gente vê essa importância dos espaços que a universidade abarca. Então, quando a gente fala, por exemplo, da biblioteca, o surdo ele entra na biblioteca e ele pega o material e ele tenta ler na língua portuguesa, ele encontra dificuldades porque tem termos muito específicos que eles desconhecem. Então, com a presença de um intérprete ali para traduzir as palavras que ele não conhece, para explicar, para exemplificar os conceitos, isso ficaria muito mais claro, seria uma conversa, algo muito prazeroso para o surdo, uma acessibilidade que promoveria, assim, um ganho, né, para o surdo. E aí, na UEA, quando a gente fala, por exemplo, a gente precisa de espaços de estúdio, né, e aí a gente precisa explicar para os surdos, né, o que acontece é que ele vai diretamente para a sala de aula, então ele tenta pegar um material, ele tenta estudar, ele tenta ver a explicação, ele tenta conciliar, mas quando a presença do intérprete fica muito mais fácil, porque a leitura para o surdo, ela é uma coisa que ele enfrenta uma dificuldade. Então, os ouvintes, eles conseguem, se houvesse essa troca, né, essa troca de conhecimento entre os ouvintes e os surdos, né, não haveria esse impedimento, mas o que o surdo percebe é que ele encontra muitas barreiras, ele recebe muitos nãos, como eu já falei. Então, esse é um dos problemas que acontece. Então, o que nós gostaríamos é que fosse criado esse cargo para tradutor intérprete de Libras, que é uma urgência, né, que trabalhe com vídeos de materiais que a biblioteca dispõe, alguns materiais específicos, e que o governo ele trabalhasse em prol disso, né. Então, a gente já conversou com coordenadores, a gente já protocolou várias vezes alguns documentos, vários documentos, e aí a gente foi impedido, a gente tem muitas barreiras, porque há uma desatenção para os nossos problemas. Falando também ao vereador, quando a gente fala de cursos de Libras para a área médica, né, eu fico muito feliz e muito contente quando a gente pensa nessa ideia. Mas uma coisa que é muito importante ser citada é o quê? Que a Libras, que seja contratado um professor surdo que é formado na área, porque nós temos, que ele tenha ali aquela proficiência na área, né, que ele seja formado em letras Libras, tenha um curso superior ou tenha o bacharelado, mas o bacharelado ele abarca a tradução e interpretação, por exemplo, os profissionais que estão aqui, né, o surdo ele também é capaz, por exemplo, a gente viu a Alice fazendo uma interpretação espelhada, que ela pode ser uma intérprete, trabalhando nessa área. Então, quando a gente fala da licenciatura de uma pessoa que é formada em licenciatura, seja ouvinte surdo, mas principalmente formado em licenciatura em letras Libras, eu, Jackson, por exemplo, eu tenho uma certa dúvida de fato, não é uma brincadeira. Até hoje eu vejo que muitos ouvintes são contratados, a maioria das vagas para professores de Libras vem para ouvintes. E aí a gente vê que existem surdos formados, que têm essa capacidade documentada, e aí contrata-se pessoas que têm apenas um curso básico ou intermediário, que não tem uma proficiência, que não tem qualificação. Por exemplo, a Alice, ela já vai se formar em letras Libras de licenciatura, numa graduação, e até hoje ela ainda não foi contratada, ela não está preenchendo essa vaga. Então, o que está acontecendo com essas vagas? Por que eles estão preocupados em qualificar ouvintes, sendo que não há pessoas profissionais para ensiná-las? Então, não existe um método, uma didática que abarque, né? Há um profissionalismo que é necessário ser visto. Então, eu como professor, eu defendo muito essa área, né? É importante que o ouvinte ele participe desse universo acadêmico. Eu trabalho no PAFOR, né? Já tenho uma experiência no PAFOR. E aí, por exemplo, eles abrem editais para inscrição e eu me inscrevo, né? Preencho tudo. E aí, eu vejo o coordenador, quando ele vê que eu sou surdo, que eu vou trabalhar no PAFOR,
eles me mandam para interiores muito distantes e aí eles ficam questionando, como que você é surdo e você consegue se comunicar nos interiores? Eu falei, isso é totalmente normal, porque eu tenho minha capacidade de profissionalismo. Eu vejo professores que usam até a língua inglesa e conseguem viajar para qualquer lugar, mesmo sendo monolíngues, e aí muitos ficam preocupados, entram em contato, chamam o Marcos, chamam o professor Marcos, que é ouvinte, e aí eles falam, não se preocupa, o Jackson é uma pessoa totalmente capaz, né? Então, eles têm muitas dúvidas, então é algo que vai se propagando, né? A UEA, ela já conhece meu trabalho, isso já me gerou muita angústia, mas eu, com a minha identidade, ser surdo, é possível sim, ser surdo e ser capaz, ir até um local, ensinar pessoas ouvintes que não sabem Libras, isso é normal, há métodos, há estratégias para que isso aconteça. Então, a reitoria já, muitas vezes, eles se preocuparam com esse trabalho que eu poderia desenvolver no Pavó, nos interiores, mas eles já acompanharam e viram, né, que isso causou um estranhamento, né, inicialmente, porque eles ficaram duvidando se era totalmente capaz de administrar um curso sendo surdo, né, e aí eles viram que isso era possível, foi algo que surpreendeu as instâncias maiores, e os alunos parabenizaram o meu ensino, a minha didática que eu usei com eles. Então, eles ficaram muito impressionados porque, apesar de ser algo porque eu posso dizer de uma certa forma um pouco básico, mas foi algo que alcançou sim o ensino. Então, quando eu regressei a Manaus, o que foi que aconteceu? O reitor, eles me convidaram para ministrar, para falar sobre, alguns representantes da reitoria vieram até a minha sala para falar, para explicar como que era esse processo, né? E eu falei que o surdo, se ele é formado em pedagogia, ele pode estudar letras libras,